A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nesta hora, quero eu trazer uma palavra de Deus para a tua vida, pedindo a Deus que desde já nos abençoe de forma grande, amados. Pedindo a Deus que neste momento Ele possa abrir o teu entendimento para que você venha compreender a palavra de Deus. Amados, eu não quero e nem peço que você preste atenção em mim, mas eu peço que você receba aquilo que eu venho trazer por intermédio da palavra de Deus. E a palavra que eu quero trazer para nos edificar está no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha só o pedido de Deus para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Às vezes a gente ouve muito aí fora que perfeito só é Deus, perfeito só é Jesus. Mas nesta noite Deus nos dá a entender que é necessário e é capaz de nós sermos perfeitos. Porque se o próprio Deus, Ele pede para sermos perfeitos, é porque somos capazes. Não adianta, amados, a gente querer o céu sem ter a presença de Deus. E esses dias o Senhor tem me levado a estudar muito sobre a presença dEle. Esses dias o Senhor tem me feito buscar a presença dEle. Amados, a presença de Deus, ela move. A presença de Deus, ela transforma. Um crente sem a presença de Deus é um crente derrotado, é um crente fracassado, é um crente sem propósito, é um crente sem direção, é um crente sem testemunho. A presença de Deus está aqui. O crente sem a presença de Deus é um crente infrutífero, é um crente que não produz nada em prol do reino, ou seja, só dá trabalho. Um crente sem a presença de Deus anda fora do propósito de Deus. Nesta noite, amados, eu quero que você entenda que é necessário que você ande na presença de Deus e seja perfeito. Você pode até dizer: evangelista Lucas, mas a carne é fraca. É verdade, amados. A carne é fraca. Mas se você parar para analisar as Escrituras, quando Jesus se refere a essa palavra, a carne é fraca, Ele estava com seus discípulos no Monte das Oliveiras orando, buscando a presença de Deus. E os discípulos estavam dormindo. Os discípulos não estavam buscando a presença de Deus. O que eu quero dizer com isso é que a carne é fraca somente para aqueles que não têm a presença de Deus. A carne é fraca para aqueles que não buscam a presença de Deus. Porque quando você busca a presença de Deus, a carne pode até ser fraca, mas a presença de Deus, ela cobre a vontade da carne. A presença de Deus, ela cobre o desejo da carne. A presença de Deus, ela é mais forte do que a força da vontade da carne. É necessário que nós venhamos buscar a presença de Deus. Ai, Espírito Santo, amigo. Eu não sei, você que me ouve, quanto tempo você tem que confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quanto tempo você tem de cristão. Mas eu quero te dizer uma coisa. Há crentes que têm anos e anos na presença de Deus e não ganham uma alma, não vê a família sendo salva, as necessidades não são supridas, não vive e nem nunca viveu um milagre, nunca viveu algo sobrenatural. Mas é muito fácil explicar isso, porque há uma diferença entre estar na presença de Deus e estar com a presença de Deus. Tem muitas pessoas que estão na presença de Deus, mas estão sem a presença de Deus. Se você parar para analisar as Escrituras, você vai ver que Judas foi um dos que estava na presença de Deus,
mas estava sem a presença de Deus. Outro exemplo que nós podemos citar é Adão. Adão, depois do pecado, ele estava na presença de Deus, mas estava sem a presença de Deus. Mas um exemplo a ser citado é Saul na presença de Samuel. Samuel rogou a Deus por Saul. E Deus olha para Samuel e fala: não tenha dó, não tenha misericórdia, porque eu já rejeitei Saul. Saul estava na presença de Deus, mas já estava sem a presença de Deus. Vamos ter cuidado como a gente vive. Porque a Bíblia vem dizer que uma árvore ela é conhecida pelos seus frutos. E quem tem a presença de Deus dá frutos positivos. Mas quem anda na presença de Deus, às vezes não dá o mesmo fruto, não dá o mesmo resultado. Por quê, amado? Deixa eu te explicar. Porque Deus está na presença de todos. Deus está na presença do mundo inteiro. E se Deus está na presença do mundo, consequentemente o mundo está na presença de Deus. Mas só que Deus está na presença de todos, mas não são todos que têm a presença de Deus. Você pode chegar numa igreja e daqui a pouco você olha ali pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus, os ímpios. E o culto está aquele mover todo, aquela adoração, aquela presença maravilhosa. Eles estão na presença de Deus, porém estão sem a presença de Deus. E não é você estar na presença de Deus quem vai fazer a diferença, não. O que vai fazer a diferença é você ter a presença de Deus. A Bíblia fala lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: e recebereis poder e virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Só é testemunha de Jesus quem tem a presença de Deus. Entenda o que eu quero falar. Entenda o que Deus está nos levando a nós raciocinar. É necessário a gente ter a presença de Deus. Possamos saber que aquela figueira, ela estava no meio de outras tantas figueiras. Porém, as outras figueiras, ela frutificava, ela dava os seus frutos na estação devida. Mas aquela figueira, ela não dava fruto, ela era uma figueira estéril. E a Bíblia fala que o dono ali da vinha, ele chega para o seu serviçal e fala: corta aquela figueira porque ela não está dando fruto. E aquele homem roga: Senhor, vou cuidar dela mais um pouco, vou adubá-la. Se na próxima estação ela dá fruto, a gente não corta. Mas se ela não der fruto, nós cortamos e a lançamos no fogo. Assim, uma pessoa que está na presença de Deus e não tem a presença de Deus é uma pessoa que está até no meio de outras pessoas que são frutíferas, que são multiplicadoras, mas ela não consegue dar fruto. Ela não consegue ser testemunha de Jesus. Uma pessoa na presença de Deus, ela é uma pessoa que não pode alcançar os propósitos de Deus. Mas uma pessoa com a presença de Deus, ela dá fruto. Uma pessoa com a presença de Deus, ela é diferente. Uma pessoa com a presença de Deus, ela é testemunha. Vamos andar na presença de Deus, amados. Vamos andar na presença de Deus. E agora eu estudando aqui, o Senhor me trouxe algo à mente, eu anotei, fiz questão de anotar, porque é algo sobrenatural, amados. A gente vai ver a diferença de alguém que não tem a presença para alguém que tem a presença. Se você parar para olhar, sem a presença, Adão é expulso do paraíso. Mas Enoque, com a presença, é recebido no céu. Eli, sem a presença, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Eutico, com a presença, cai da janela, quebra o pescoço
e vive. Sansão sem a presença perde a visão. Bartimeu com a presença recebe a visão. Sem a presença, Josafá e Acabe vai para uma guerra e é frustrado, é derrotado. Davi com a presença vai para várias guerras e todas eles têm sucesso. Jonas sem a presença, ele é pego pelo peixe. Pedro com a presença, ele pega o peixe. Pedro sem a presença, ele corta a orelha do soldado mau. Já Pedro com a presença, ele faz um coxo voltar a andar. Mical, uma mulher nova sem a presença, ela fica estéril. Sara com a presença, na sua velhice ela concebe. Sem a presença, o rico morre e vai para o inferno. Com a presença, o mendigo Lázaro morre e vai para o céu. Aleluia. Sem a presença, as águas no Egito tornam-se em sangue. Com a presença, as águas amargas no deserto se tornam em águas doces. Não é a condição que você vive, é a presença de Deus que faz a diferença. E nesta noite eu quero te dizer algo da parte de Deus. Viva na presença que você vai ter êxito. Viva na presença que você vai viver o sobrenatural. Viva na presença porque a presença te espera no céu. Fica com essa palavra, amados. Toma posse dela. Não queira estar na presença. Não queira só estar na presença. Queira estar na presença e ter a presença. Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus faça a obra quando você ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Shalom. Fica na paz.